E Deus me deu uma palavra nesta manhã e quero trazer ela com muito temor dentro do meu coração, porque eu falei, fala primeiro comigo, Senhor. Normalmente eu peço a palavra, fala primeiro comigo, que eu creio que a maioria dos pregadores faz isso. Faz isso também, pastor? Faz isso, Sil? Faz, né? Bispa faz isso também? Theo também, né? Pastor João também, né? Por quê? Porque o primeiro é o canal de Deus. Então eu não posso pregar uma palavra que eu não sou alcançado nesse sentido. Então, com muito temor no coração, eu quero falar hoje sobre mordomia, mordomos fiéis, é o título da nossa meditação. E eu quero ler 1 Coríntios 4, versos 1 e 2, nós vamos acompanhar. Eu vou ler duas vezes esse texto aí, que é em duas versões diferentes, e nós vamos ler muitos textos bíblicos nessa noite. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Vamos ler em outra versão agora. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Tem versão que vai dizer encarregados, outros vai dizer despenseiros, outra versão vai dizer mordomos, administradores, mas enfim, todos eles são sinônimos. Diz aqui que nós somos administradores dos mistérios de Deus. Eu lendo os evangelhos, quando Jesus falava por parábolas, os discípulos perguntavam para eles: por que o Senhor fala para eles por parábolas? Aí ele diz para os discípulos, e ele diz para nós que temos a explicação: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então aqui diz que nós somos despenseiros, somos mordomos, somos administradores dos mistérios de Deus. Então todos esses são sinônimos da função que o cristão exerce. Mas o que nos chama a atenção é quando ele finaliza o versículo 2, né? Além disso, olha, todo o versículo 2, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Significa que todo mordomo, todo administrador, todo despenseiro, um dia ele vai prestar contas diante de Deus, e o que Deus requer é que nós sejamos encontrados fiéis a isso. Então, antes de falar exatamente dessas funções, no que exatamente nós precisamos ser fiéis ou administrar, não somente os mistérios, mas quais são esses mistérios, eu quero falar um pouquinho mais sobre o que Jesus falou, os assuntos que ele trouxe para nós, falando sobre essa questão dos servos e de como nós devemos administrar. Então, primeiro quero falar sobre a parábola do bom servo e do mau servo, que se encontra em Mateus capítulo 24, do 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, mais do que feliz, aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Para um pouquinho aqui, só um instantinho. Olha só, diz aqui que foi dado uma função de administrar como despenseiro, e ele diz: mais do que feliz, aquele servo a quem o Senhor, quando vier, ser achado assim, administrando com fidelidade o que lhe for dado. Vamos seguir.
Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, nessa parábola que trata de dois servos, a Bíblia está falando de servos que administram. Ele está dizendo que um tipo de servo é o servo bom. Ele administra bem, ele cuida bem das coisas que foram confiadas. No caso, não são coisas, são pessoas aqui que ele está dizendo. Mas se o outro é desleixado, ele não se importa com nada, ele não tem temor, e ele começar a tratar mal, tratar de qualquer jeito, e enveredar pelo mau caminho, aí ele diz que virá o seu Senhor no dia em que ele não espera, na hora em que ele não sabe, e o castigará juntamente com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Diga misericórdia. Você quer ir para um lugar que tem choro e ranger de dentes? Não, eu também não quero ir para lá. A próxima parábola é a parábola dos talentos, está em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que ele tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
Novamente a parábola fala de coisas agora, valores monetários, que todas elas são pessoas, são valores monetários, são talentos que Deus nos dá. E ele diz que existem duas classes de servos, duas classes de mordomos aqui, dois tipos de administradores: aqueles que são bons administradores, como diz o texto que nós lemos inicialmente, que cabe, quando for prestar conta, ser achado fiel naquilo que lhe foi confiado. E o que há em comum aqui também é que tem os dois tipos que são maus, são negligentes. E o que mais chama a atenção aqui, e é o que tem que trazer temor dentro do nosso coração, o que há em comum também na finalização das duas parábolas: lance-o fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus amados, onde é o lugar de choro e ranger de dentes? Lugar de trevas, no inferno. Isso é que tem que trazer temor dentro do nosso coração. Como que eu estou administrando aquilo que o Senhor me deu? Ele não me salvou para mim ficar calado num canto enterrando os meus talentos, para um dia: Senhor, está aqui, ó, fiquei caladinho, enterrei, toma aqui. Ele vai dizer: nunca te conheci, você será lançado fora, onde há choro e ranger de dentes. Então, o servo bom, ele sempre é recompensado, e o servo mau sempre é castigado. Isso nos leva a uma reflexão sobre a certeza da nossa salvação. Se você morrer hoje, você tem certeza absoluta da sua salvação? Eu quero repetir essa pergunta no final dessa palavra que eu estou aqui trazendo para a nossa reflexão. Jesus disse que pelos frutos se conhece uma árvore. Veja o que diz em Mateus capítulo 7, do 16 ao 20: pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, ou frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? Aonde que existe fogo também? Inextinguível. Aonde? No inferno, onde há choro, onde há ranger de dentes. E mais o versículo 20 ainda que está dentro: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Por isso que eu falei que é uma palavra que tem que trazer muito temor dentro do meu coração e dentro dos nossos corações. Por isso que eu falei sobre essa questão da certeza. Quais os frutos que você está produzindo? Seus frutos são frutos bons ou são frutos maus? Você está administrando bem ou está administrando mal? Todos os dias, todos nós prestaremos contas diante de Deus, uns para gozo eterno, outros para perdição eterna. Nós temos que refletir nessa palavra. É uma palavra muito forte que o Senhor está trazendo para nossas vidas. Então, o que é que eu preciso administrar bem para ser encontrado fiel? Eu enumerei algumas coisas. Administrar o tempo. Nós perdemos tempo com coisas fúteis. Há muita futilidade. Eu já preguei várias vezes aqui, trouxe estudos sobre a questão do entretenimento. Não é errado ter entretenimento, mas o quanto é investido em entretenimento. E um dos problemas
que Jesus cita da época de Noé, que ele compara sobre o arrebatamento, é que as pessoas viviam em entretenimento, estavam em festas, casamentos, dia após dia nos seus banquetes. Isso é somente entretenimento. Isso tira o alvo, tira o foco do cristão. Não é errado, igual semana que vem vamos fazer a festa bíblica. Glória a Deus, é bom você ir com a sua família na praia, é ótimo, não tem nada de errado, mas a questão é quanto tempo nós perdemos com coisas fúteis, quantas vezes nós paramos, eu estou falando nós, paramos na frente de um celular, passando vídeos ou outras coisas que muitas vezes até nem são pecaminosas, outras são pecaminosas e tem que abolir mais radicalmente, mas aquilo que é fútil, quando vê, passou 1 hora, passou 2 horas, aí se diz, poxa, hoje eu não tive tempo de orar, hoje eu não tive tempo de ler a Bíblia. Como você administra o seu tempo? A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo, ou seja, dar uma enxugada ali nas coisas para deixar para que o essencial não falte na nossa vida. Quanto tempo você tira para a sua oração de dia? Você coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, antes de começar a trabalhar, você tira um tempo para você orar, para você ler a Bíblia? Quanto tempo você tira para evangelizar? A Bíblia fala que nós devemos separar esse tempo. Quanto tempo você separa para jejuar? O tempo de congregar. Muitas vezes nós não deixamos de ir para o nosso trabalho por qualquer coisa, aliás, dificilmente falta, porque vai descontar no salário, mas para congregar qualquer coisinha, hoje eu não vou, hoje está chuvoso, mas no trabalho nós vamos. Hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça, não vou na igreja, mas no trabalho você toma um remédio e vai. Então são coisas que nós temos que refletir. O problema do servo mau é que ele é desleixado. Então temos que administrar o tempo. Em segundo lugar, administrar a palavra de Deus. Você prega a palavra de Deus, você dá testemunho da palavra de Deus para alguém, você fala o que Deus tem feito na sua vida, você tira um tempo para evangelizar as pessoas. Lá em Timóteo diz, prega a tempo e a fora de tempo, ou seja, ele está dizendo, aproveite o seu tempo para pregar a palavra, e nós vamos prestar contas disso. A Bíblia diz que ninguém se apresentará ao Senhor de mãos vazias. Como que nós vamos nos apresentar de mãos vazias? Ninguém vai se apresentar, então você não chega de mãos vazias. Você não, vou usar o exemplo de você para o modo de falar. Eu creio que aqui não tem ninguém assim, porque vai para o lugar de choro e ranger de dentes, nas trevas, porque está de mãos vazias. Administrar os talentos, nós vimos uma parábola sobre talentos, ali ele usa o valor monetário, mas nós estamos falando quanto tempo você usa os dons que você tem, as aptidões que você tem em prol do reino de Deus, porque tudo deve ser usado para o reino de Deus. Então, como você administra seus dons e talentos, muitas vezes precisando em várias áreas de atuação na igreja. E agora eu vou dar uma bem direto para os homens. Hoje eu postei no grupo dos homens, quem vai ficar na portaria ali, que nós esquecemos de fazer a escala, no estacionamento, só teve o Lucas, se prontificou. Como assim? Ninguém se prontifica. Outro dia postou do futebol, uma bênção, nós evangelizamos com o futebol, mas rapidinho encheu a lista. Questão de valores, gente. Como você administra os dons que Deus te deu? Nós falamos que futebol é uma bênção, nós trouxemos muitas pessoas para a igreja, mas é algo que nós temos que refletir. Eu falei que essa palavra é para a nossa reflexão, para mim e para a sua, para gerar mais temor dentro do nosso coração. Como que você administra as finanças, sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas?
como você é na praça, se você é um bom pagador, se você é um mau pagador. Tudo isso se reflete como você está administrando o dinheiro que não é nosso. Nada é nosso, a nossa vida não é nossa, tudo é de Deus, tudo é dele, tudo pertence a Ele. Nossas finanças pertencem ao Senhor, somos apenas mordomos, tão somente mordomos. Então, como que eu não consigo devolver 10% daquilo que Deus concede para mim administrar? Ele diz: é meu, mas eu estou deixando você administrar. Os talentos, tudo que coisa Ele está dizendo, tudo é meu. Como você administra? Porque o gerente de uma empresa não é o dono da empresa. Pode até acontecer ter dono que gerencia, mas via de regra o gerente é o administrador. Então ele presta contas para o dono. Então como que você administra essa questão financeira? Se nada é nosso, tudo é do Senhor. Haverá uma prestação de contas, e os frutos de hoje, demonstrarão a salvação de cada um. É os de hoje, não é aquilo que eu penso que um dia eu vou fazer, porque a Bíblia diz que quem olha as nuvens nunca cegará. O que significa esse provérbio? É aquele que diz: não está com cara de chuva, nem vou semear, aí ele não vai trabalhar. Aí ele não faz isso. Então não é o que você pensa em fazer um dia, é o que você está fazendo hoje, o que você está plantando hoje. Os frutos de hoje demonstram quem você é, como nós lemos ali na parábola, ou no texto ali, sobre a árvore boa e a árvore má. Qual o fruto que você tem dado? Uma outra pergunta que eu sei que você já usou muitas vezes o texto, e você sabe o significado: você é trigo ou você é joio? O que você é, trigo ou joio? O trigo se dobra ao Senhor, e Ele é alimento, porque Ele alimenta os outros. Mas o joio não se dobra, e é erva daninha. E para o joio, quem vai colher o joio? O que diz o texto? Os anjos, e lançarão aonde? Vão recolher enfeites e farão o que com ele? Lançarão no fogo. Aonde que é esse fogo? No inferno. Então Deus mandou trazer essa palavra nessa noite, que é para minha reflexão, para mim, como eu falei, primeiro para mim, e ela é para você também. Devemos fazer igual os discípulos. Ainda hoje eu estava lendo sobre o dia que ele falou, estava à mesa ali na última ceia, ele disse: eu digo que um de vocês me trairá. Aí nenhum ficou dizendo: é você, o outro é você. Sabe o que eles falaram? Serei eu, Senhor. Então a gente apontamos para nós mesmos. Então não diga essa palavra é para aquele que não veio hoje. Diga: essa palavra é para mim. Fala comigo. Essa palavra é para mim. De novo, esta palavra é para mim, porque é para minha reflexão, que é outra coisa que nós temos mania de pensar: se fulano tivesse aqui hoje. Não, essa palavra é para mim. Pai, em nome de Jesus, iremos diante do Senhor nos colocar, Pai, essa palavra tão forte, ó Deus. O Senhor nos colocou aqui, deu o privilégio de sermos teus administradores dos teus mistérios. E o Senhor nos pegou nessa noite aqui. Eu creio que aqui não há joio, Senhor, só há trigo. Eu creio nisso, Deus querido. Então nós queremos ver os frutos de cada árvore boa, Pai, produzindo bons frutos. Que nunca falte o teu temor dentro do meu coração, dentro dos nossos corações. A tua palavra diz que o Senhor ama aquele que teme e treme diante da tua palavra, Pai. E ela é para ser temida mesmo, e tremer por aquilo que nós não estamos praticando, ó Pai. Então nos visite ainda mais, com um derramar de temor dentro dos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém
e amém. Glória a Deus.